descomplicando o leilão de imóveis. Descomplicando mesmo. Por que eu estou dizendo descomplicando? Porque muita gente vem dizendo que leilão de imóveis é muito complicado, que não consegue entender os termos jurídicos, que tem uma complicação, por isso que não participa, dando desculpas para não arrematar. Na verdade, eu entendo isso como desculpa. Por quê? Eu vou mostrar para vocês que não tem nada de complicado o leilão de imóveis. Por que não tem complicação? Vamos lá. Primeiro, as pessoas confundem ou estão confundindo ser trabalhoso, ter um certo trabalho para executar, a complexidade. Por que é diferente? Uma coisa é algo muito complexo, muito difícil, que depende de grandes estudos, de tempos, enorme tempo de estudo, muito tempo de dedicação. Quer ver um exemplo? Para operar alguém, para operar o cérebro de alguém, né? Para ser neurocirurgião. Isso é complexo, isso é complicado. A pessoa tem que estudar, fazer, sei lá, 6 anos de medicina, mais 6 anos de residência e tudo mais. Quer dizer, a pessoa fica mais de uma década, mais de 10 anos estudando para pôr a mão na massa. Isso é complicado, né? Construir uma espaçonave, né, para levar o homem à Lua, a Marte, isso é complicado, né? Física quântica, isso é complicado. Mas arrematar imóvel em leilão não é complicado, não tem complexidade. Existe um passo a passo a ser seguido que diminui. Por exemplo, quer ver uma coisa que não tem complexidade, mas você tem que fazer, tem trabalho? Fazer bolo. Fazer um bolo não é complexo, mas você tem que pôr a mão na massa. Literalmente, tem que fazer o bolo. Aí tem que ter uma receita, que você seguindo aquela receita, você vai fazer o bolo. O bolo é algo que só pessoas com muita capacidade, o chefe de cozinha consegue fazer? Não. Mas para uma pessoa fazer o bolo, o que ela precisa? Ela precisa seguir a receita, seguir o passo a passo. Ela tem que colocar os ingredientes numa certa ordem. Ela tem que seguir uma ordem de colocar os ingredientes, de colocar a farinha, o açúcar, a manteiga, misturar o leite, o fermento, o que for, misturar, colocar no forno, esperar um certo tempo no forno, senão queima ou fica cru, né? Se ficar pouco tempo, fica cru, e ficar muito tempo, queima. Então, tem que esperar um certo tempo, depois de pronto, esperar um pouquinho também, que sai muito quente. Então, você tem um passo a passo que, se seguir, posso dizer todos, mas a grande maioria das pessoas vão conseguir fazer. Para comprar imóvel em leilão, arrematar imóvel em leilão, é a mesma coisa. Existe um passo a passo que você segue, e seguindo esse passo a passo, você vai arrematar e vai ter lucro com imóvel em leilão. Então, arrematar, comprar imóvel abaixo do valor de mercado em leilão é mais uma receita de bolo do que construir uma espaçonave para levar o homem à Lua ou a Marte. É mais uma receita de bolo do que operar um cérebro humano, uma cirurgia para operar uma pessoa, para ser médico e tudo mais. Então, é diferente, muito, muito diferente. Inclusive, ontem eu estava conversando com um aluno que a gente dá, né, treinamento através do lance certeiro, e esse aluno, com 30 dias, um pouquinho mais, 30, deixa eu ver, ele entrou, foi na primeira semana de julho. Ontem ele arrematou o primeiro imóvel dele em leilão, o primeiro imóvel dele, e por coincidência ele é médico. E há muito tempo vem tentando, querendo buscar arrematação, e não tinha confiança, não tinha coragem, às vezes alguma coisa travava, e despertou nele o que o destravou foi ter acesso a um passo a passo. Foi entender que basta seguir um passo a passo, uma receita, que ele vai conseguir. E aí ele destravou e fez a primeira arrematação dele, pouco mais de 30 dias, 40 dias de imersão, foco, dedicação, e dedicou, e focou. E agora as próximas arrematações ficarão mais fáceis. Então, gente, primeiro passo, é diferente você ter que fazer algo, seguir um passo a passo, do que ser complexo, do que ser difícil, complicado, impossível. E depois que você segue um passo a passo, segue um roteiro, segue um script, segue
uma fórmula, segue uma receita de bolo, e aí você precisa não só pegar a fórmula e receita de bolo, mas não adianta você pegar a receita de bolo e ficar lendo a receita também. O bolo não vai sair, você não vai comer esse bolo. E às vezes, mesmo com a receita, no primeiro bolo ele não vai ficar legal. Às vezes aquele bolo ainda não vai ficar do jeito que você quer. Mas se você não fizer o primeiro bolo, você não vai adquirir a experiência para fazer os seguintes. Você não vai entender onde você acertou, onde você errou, para fazer o bolo com perfeição. Porque da primeira vez que você faz, mesmo tendo a receita, coloque 2 ovos. Aí você, pô, mas como é que quebra ovo? Tem gente que nunca quebrou um ovo. Então você tem que aprender a quebrar os ovos. E aí você vai quebrar, vai cair uma casquinha lá dentro, você vai tirar, tal. Depois você vai aprender que você tem que quebrar os ovos na tigela para depois virar ali, não virar direto no pote. Então, esse tipo de experiência que você adquire colocando a mão na massa. Fala para colocar tanto tempo o seu bolo no forno, 20 minutos, 30 minutos, para o bolo ficar pronto. Mas o seu forno, ele é mais forte ou mais fraco, então ele precisa de mais tempo ou menos tempo, e você vai descobrir fazendo. Então, alguns ajustes, alguns detalhes, só vão acontecer quando você colocar a mão na massa. Então, primeiro você tem que aprender o passo a passo. Segundo, você tem que colocar a mão na massa. Depois que você aprende a fazer o bolo, né? Você aprende o passo a passo sobre leilão de imóveis. E aí você começa a fazer as suas arrematações. Você fez o primeiro bolo, fez a primeira arrematação. Você vai fazer uma análise de tudo que deu certo, tudo que deu errado, que você tem que mudar para o próximo. Aí você faz o segundo. Pega aquela receita, coloca ali, lê de novo. Pega o passo a passo, coloca ali e segue de novo. E aí você aprendeu com o que você errou. Eu acredito que você aprende muito mais com os erros que com os acertos. E aí você faz os pequenos ajustes. Quando você tem um passo a passo, uma receita, você vai errar, mas vai errar pouco. Agora, fazendo do nada, vou fazer um bolo sem saber receita, sem nunca ter feito nem nada, a probabilidade de dar errado vai ser grande. Mas também você aprende. Quem quer fazer sem seguir nenhum passo a passo de uma receita, vai aprender também. O detalhe é que o risco é maior, pode errar mais e levar mais tempo para aprender. Quando você tem um passo a passo, uma receita, você aprende mais rápido, quando você segue um passo a passo. E aí, você fez o bolo, né? Arrematou o primeiro imóvel leilão, analisou ali o que deu certo, o que deu errado, vai para o próximo. Põe lá o passo a passo, põe a receita, faz um novo bolo, faz a nova arrematação, arrematou o novo imóvel ali, opa, esse já saiu melhor que o outro. Mas ainda teve uns ajustes, faz os ajustes, terceiro, quarto. Quando você for fazer o seu quinto bolo, a sua quarta, quinta arrematação, você já não vai nem precisar mais da receita. Por quê? Porque ela já vai estar aqui. Aquele passo a passo, aquela receita já está incorporado. Você só precisa cada vez mais inovar para ficar melhor. Você quer um bolo de um outro sabor? Você quer arrematar imóveis mais caros? Você quer um tipo diferente de imóvel? Algo diferente? Outro estado, outra cidade, outra região? Aí você vai aperfeiçoando e vai mudando. Do contrário, aquilo que incorporou em você, você já domina.